Exercício para nós nos aprofundarmos um pouco mais na conservação da quantidade de movimento. Vamos dar uma olhada aqui. Nosso enunciado diz que eu tinha uma bomba inicialmente em repouso, ou seja, no início de tudo ela estava parada. E aí, essa bomba explodiu, se dividindo em 3 fragmentos, como você está vendo aí. O fragmento número 1 saiu para a esquerda com velocidade de 30 metros por segundo. O fragmento 2 foi para baixo com velocidade de 20 metros por segundo. E o fragmento 3 saiu na diagonal com uma velocidade que eu não sei qual é. E é justamente isso que o exercício quer saber. O valor da velocidade V3. Pessoal, observem que nesse exercício as velocidades têm direções diferentes. Essa aqui está na vertical, essa na horizontal, essa aqui na diagonal. Quando isso acontece, como é que eu posso resolver o exercício? Não é o único jeito, mas eu costumo separar tudo em eixo X e eixo Y. Dá uma olhada. Esse V3, por exemplo, ele está na diagonal. Se ele está na diagonal, pessoal, ele pode ser decomposto, né? Ele pode ser quebrado em uma componente X e uma componente Y. Então, olha só. Ele tem uma componente horizontal. Esta aqui, para a direita, que eu vou chamar de V3x. E ele também vai ter uma componente vertical. Olha aí, o meu V3y. Tudo bem, gente? Legal. Agora, eu vou escrever aqui, ó, quem que é V1x e V1y? E depois, quem é V2x e quem é V2y? Gente, essa parte é a mais tranquila. Dá uma olhadinha aqui comigo. O V1, ele é um vetor totalmente na horizontal, certo? Ele nem sobe e nem desce. Se ele não sobe nem desce, não existe aqui velocidade no eixo y, certo? Então V1y é igual a zero. E esses 30 metros por segundo estão na horizontal, ou seja, eles são a velocidade em x. Então, V1x é 30 metros por segundo. Legal, pessoal? Então, todo vetor na horizontal tem somente componente x. A componente y é zero. Certo isso? E o V2, pessoal? O V2 ele está em pé. Ele é totalmente vertical. Ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Se ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda, pessoal, significa que a componente x dele equivale a zero. E ele só tem, portanto, componente y. Esses 20 metros por segundo são verticais, está totalmente no eixo y. Então, V2y, 20 metros por segundo. Tá bom? Para que eu fiz isso? Gente, toda vez que um objeto explode, eu posso dizer que se conserva a quantidade de movimento antes e depois da explosão. Então, vamos lá. Conservação da quantidade de movimento, pessoal, primeiro no eixo X. Eu separei aqui para poder fazer isso nos dois eixos. Então, vamos lá, ó. QX inicial é igual a QX final. Tudo bem? Eu falei para você que no início de tudo a nossa bomba estava parada, ela estava em repouso. Se estava parado, pessoal, não tem quantidade de movimento, certo? Então sempre que está parado, o Q é igual a zero, tá bom? Então o Q inicial, tanto em x quanto em y, será zero.
igual. Vamos lá, pessoal. Eu tenho agora 3 fragmentos, né? 1, 2 e 3. Quem que é a quantidade de movimento de cada um desses fragmentos? Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Fica assim, ó. Massa 1, V1, x, tudo bem? Mais massa 2, V2, x, aqui embaixo, ó, mais massa 3, V3, x. Tudo bem? Isso tudo é igual a 0. Beleza? Tá bom, agora eu vou substituir os valores. Antes de substituir os valores, vamos nos lembrar da nossa aula anterior. Se você não viu, vou deixar aqui o link na descrição. A gente tem que adotar um sentido positivo. Só que na aula passada eu só precisava escolher se o positivo era para a direita ou se o positivo era para a esquerda, certo? Aqui, além de escolher entre direita e esquerda, eu tenho que escolher entre para cima e para baixo. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui, pessoal, que eu acho que é tranquilo e é intuitivo para todos nós? Eu vou escolher o positivo no eixo X como sendo para a direita. E no eixo Y, na vertical, eu vou escolher o positivo como sendo para cima. Tudo bem? Então, tanto para a direita quanto para cima são positivos. Ou seja, para a esquerda e para baixo vai com sinal de menos. Certo isso, gente? Então, vamos lá. 0 é igual. M1. Quem que é a massa do pedaço 1, pessoal? Tá aqui, ó, 100 gramas. Então vamos colocar aqui, ó, 100. Felipe, não preciso passar para quilograma? Não, desde que você coloque todas as massas na mesma unidade, não tem problema, pode deixar em grama mesmo. Quem que é o V1x? 30, né? 30. Só que esse 30 está para a esquerda, pessoal. E o positivo é para a direita. Ou seja, ele vai para a conta como menos 30. Mais, agora, ó, M2, massa do pedaço 2, 200 gramas. Vezes, agora, V2x. Quem que é V2x? Vem aqui, ó, V2x igual a 0, né? Porque o vetor V2 é vertical. Então, a componente x dele vale 0. Mais massa do pedaço 3, nós temos aqui 125, vezes V3x, que nós não sabemos quem é. Legal, coração? Então vamos lá, ó. Vamos cortar aqui, certo? Porque é vezes 0. Então eu tenho aqui, ó, 0 é igual 100 vezes menos 30, isso dá menos 3.000. Mais 125 V3x. Tudo bem? Daqui, nós passamos o menos 3.000 para o lado de cá, ele fica positivo. E aí fica 3.000 é igual a 125 V3x. Tudo bom? Esse 125 que está multiplicando passa dividindo. E aí, 3.000 dividido por 125, pessoal, isso dá exatamente 24. Então, vou colocar aqui no cantinho, ó, V3x é igual a 24 metros por segundo. Certo isso? Então, tá aqui, ó.
Agora eu vou apagar aqui rapidamente, porque eu vou fazer também a conservação da quantidade de movimento, só que agora para o eixo Y. Olha como é que fica. Eu tenho então QY inicial igual a QY final. O QY inicial é igual a zero. Por quê? Porque eu disse que no início de tudo a bomba estava parada, certo? Sempre que está parado, não tem quantidade de movimento. E quem é o QY final? É a soma das quantidades de movimento dos três pedaços. Sempre no eixo Y agora, né? Então, M1, V1Y, mais M2, V2Y, aqui no cantinho, mais M3, V3Y. Tá bom? Substitui os dados, respeitando novamente os sinais que nós escolhemos aqui, certo? Então eu tenho 0 é igual massa 1, novamente 100 gramas, V1Y. Vimos aqui que V1Y é 0. Por quê? Porque o pedaço 1 se movimenta apenas na horizontal, então ele não tem componente Y. Mais M2, quem que é o M2? 200, isso vezes V2Y. Vamos consultar aqui, ó, 20. Dá uma olhada, esse 20 está para cima ou para baixo? Esse 20, pessoal, está para baixo, certo? Então ele é negativo, porque eu escolhi o positivo para cima, tá? Então aqui eu tenho menos 20, olha só. Mais massa 3, 125, vezes o nosso V3Y, que é a nossa incógnita, portanto. Certo? Bom, pessoal, aqui ó, o 100 vezes 0 vai embora. Aí eu tenho 0 é igual a 200 vezes menos 20. Isso aqui dá menos 4.000, certo? Mais 125 V3Y. Daqui nós tiramos que pega o menos 4.000, passa para cá, ele fica positivo. Então, 4.000 é igual a 125 V3Y. Tudo bem? Pega o 125 que está multiplicando e passa dividindo. Pessoal, 4.000 por 125 vai me dar um V3Y de 32 metros por segundo. Tá bom? Então, separando em eixo X e eixo Y, eu achei ó, o valor do V3X e o valor do V3Y. Tá, mas eu não quero o V3X nem o V3Y. Eu quero o valor do V3. Como é que eu faço isso? Dá uma olhadinha. Para nós visualizarmos melhor, eu ampliei esse pedacinho do desenho, tá bom? Então eu tenho aqui o vetor V3 com as suas componentes x, que vale 24 metros por segundo, e y, que vale 32 metros por segundo. E aí, como é que eu acho o V3? Simples, né, pessoal? Aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus, certo? E quanto vale esse lado aqui, ó? Ora, pessoal, isso aqui é um retângulo, certo? Então esse lado vale a mesma coisa que esse, certo? E qual o valor desse vetor aqui, ó? Do módulo desse vetor? 32. Então esse lado vale 32 metros por segundo, certo? Cateto, cateto,
E o V3 é a hipotenusa. O que eu vou usar? Teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa, que é o V3 ao quadrado, é igual a 24 ao quadrado mais 32 ao quadrado. Nossa, Felipe, agora ferrou, né? Porque essas contas são horríveis. Pois é, mas dá para a gente aplicar um truque. Olha só. Vou te lembrar aqui do triângulo retângulo mais famoso que existe. Triângulo retângulo 3, 4, 5. Então, sempre que um cateto for 3 e outro cateto for 4, a hipotenusa vale 5. Tá, Felipe, mas o que isso tem a ver com esse outro triângulo que nós temos aqui? Os valores não são os mesmos. Só que os valores são múltiplos de 3, 4 e 5. Dá uma olhadinha aqui, coração, que interessante que é isso. Esse lado vale 24, não vale? E 24, pessoal, é 8 vezes 3. É ou não é? Beleza. Esse lado aqui, ó, ou esse aqui, vale 32. E 32 é o quê? 8 vezes 4. Ou seja, se é verdade o triângulo 3, 4, 5, é verdade também que esse triângulo vai ser como 8 vezes 3, 8 vezes 4, e a hipotenusa, portanto, vai ser 8 vezes 5. Certo isso? Então, é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 8. Beleza? Ou seja, como eu consegui perceber isso, eu me livrei de fazer 24 vezes 24 e 32 vezes 32. Já vamos direto para a nossa resposta aqui, que o valor do nosso V3, a velocidade do pedaço 3, é 8 vezes 5, que é 40 metros por segundo. Certo, pessoal? Então é isso. Continuem treinando. Vai no seu livro, vai na sua apostila e faça mais exercícios desse aqui, que envolvem eixo X e eixo Y. Nas próximas aulas, que nós vamos falar de colisões, nós vamos continuar também com essa abordagem por eixos. Não deixem de continuar acompanhando a nossa playlist. Então é isso, aquele beijo para vocês, espero que vocês tenham entendido tudo que eu disse aqui e até a próxima. Tchau, tchau.